Questão 18, ela vai dizer o seguinte. Ernesto é músico da Polícia Militar e precisa decidir, dentre 5 instrumentos, quais são os 3 cuja manutenção serão de sua responsabilidade. De quantas maneiras distintas ele poderá fazer essa escolha. Essa daqui é aquela de graça da prova também do assunto de análise combinatória, porque não é difícil, não tem detalhes, não tem pormenores. É aplicação de combinação direta. Eu vou fazer, se eu tenho um grupo de 5 instrumentos na qual eu escolho 3, eu vou fazer uma combinação de 5 para escolher 3, porque a ordem das escolhas desses instrumentos não altera em nada. Agora, se ele dissesse assim, um instrumento vai passar por polimento, o outro instrumento vai passar por uma pintura e o terceiro instrumento vai passar por sei lá, inventa outra coisa aqui. Funções diferentes. Aí a ordem importaria. Aí eu teria que fazer arranjo. Mas se ele vai só fazer a manutenção, ou seja, é o mesmo objetivo, é a mesma função, a mesma coisa. A ordem não importa. Continuando aqui, então, ó. Aí vamos jogar o 5 em cima, o 3 embaixo. Aí fica 3 vezes 2 vezes 1, 5 vezes 4 vezes 3. Cancela o 3 com o 3, o 4 com o 2, vai dar 2. 5 vezes 2, 10. A gente tem 10 maneiras de fazer essa escolha aí dos instrumentos. Aí, como eu estava falando, se ele dissesse em algum momento que o objetivo de escolher os instrumentos aí iria mudar alguma coisa, um ia fazer uma manutenção X, o outro uma manutenção Y, fossem coisas diferentes. Aí a ordem importaria. Se a ordem importasse, a gente ia fazer arranjo. E arranjo é isso aqui, ó. Princípio fundamental da contagem. Quando eu for escolher o primeiro instrumento, eu tenho 5 opções. Quando eu for escolher o segundo, eu tenho 4. E quando eu for escolher o terceiro, eu só tenho 3. Aí ficaria 5 vezes 4, 20. Vezes 6, 60 maneiras. E quando a gente faz arranjo em relação à combinação, sempre vai ser muito mais opções do que a combinação. Sempre vai dar muito mais maneiras do que a combinação, o arranjo. Porque justamente a mudança de lugar das coisas, a ordem, tem importância. Então, eu escolher, por exemplo, uma flauta, um violão, uma flauta primeiro, um violão depois e um piano depois, é uma maneira. Se eu escolher os mesmos 3 instrumentos, só mudando a ordem, o piano primeiro, o violão depois e a flauta depois, já é uma nova maneira. O arranjo, ele considera como uma nova maneira quando você muda a ordem. Por isso que dá mais opções. Como na combinação não considera, é como se fosse a mesma coisa, sempre gera menos possibilidades, menos maneiras distintas, tá bom?